Boa noite a todos. Seguindo então a lição de Emanuel, nós vamos falar sobre muito e pouco, que diz respeito à questão 716 de O Livro dos Espíritos. É na bênção do pouco que rasgas de imediato a senda ideal para o sol da alegria. Enquanto o muito é constrangido a sopesar responsabilidades maiores no campo dos compromissos que envolvem o bem geral, podes, com o fruto do teu trabalho, semear a divina felicidade que nasce do coração. Dentro do pouco que te limita a existência, atenderás desse modo as necessidades que hoje, aparentemente sem expressão, quais sementes desvaliosas serão de futuro verdadeiras messes de talentos celestiais. É assim que solucionarás modestas despesas de conteúdo sublime, quais sejam o copo de leite para a criança necessitada, a sopa eventual para os que passam sem rumo, o remédio para o doente esquecido, o socorro fraterno às mães caídas em abandono, o agasalho singelo aos hóspedes da calçada, o prato adequado ao enfermo difícil, o colchão que alivia o paralítico em sombra, a lembrança espontânea que ampara o menino triste, o concurso silencioso, conquanto humilde, em favor do amigo hospitalizado, o serviço discreto às casas beneficentes, o livro renovador ao companheiro em desânimo, a gentileza para com o vizinho enjaulado na provação, a cooperação indiscriminada a esse ou aquele setor de luta. Não esperes, portanto, que a vida te imponha uma cruz de ouro para ajudar e servir. Lembra-te de que os chamados ricos, por se encarcerarem nas algemas do muito, nem sempre podem auxiliar, sem delongas, presas que são de suspeitas atrozes na defensiva dos patrimônios que foram chamados a manobrar na extensão do progresso. Ora por eles, ao invés de reprochar-lhes a hesitação e a conduta, porquanto se tens amor, sairá de ti mesmo com o pouco abençoado que o Senhor te confia e de pronto obedecerás ao próprio Senhor, espalhando em seu nome a força da paz e o benefício da luz. A questão 716 do Livro dos Espíritos, ela faz a seguinte pergunta: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Não é a primeira vez que Emanuel, no livro Religião dos Espíritos, se refere a esse tópico, o tópico dos excessos. A resposta é, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades, porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, nós vemos aqui os espíritos dizendo que o homem é insaciável e que os vícios alteraram a nossa constituição. Alterar a nossa constituição significa que os vícios também modificaram elementos da nossa economia orgânica ao longo da evolução. Nós vivemos hoje uma situação em que nós perguntamos se existem limites. Porque o que mais a gente ouve é, hoje em dia, os limites acabaram, não tem limite, pode-se tudo, tudo é permitido. E dizem que isso é algo comum à modernidade. O que é modernidade? A gente vive ouvindo as pessoas definirem, isso é típico da modernidade, nós vivemos um mundo pós-moderno. E o Wilton Japiaçu, no seu dicionário de filosofia, ele vai definir o modernismo como uma doutrina que defende a renovação do pensamento,
a ideia de progresso e a ruptura com a tradição. Está em asterisco aqui a tradição, porque ele chama atenção para a definição filosófica do que seria a tradição. E é uma doutrina que começou no início do século XX, com esse filósofo francês chamado Blondel, que defende a renovação da interpretação tradicional do cristianismo através de métodos exegéticos modernos e da consideração de uma problemática voltada para o mundo atual. Blondel, ao contrário do que se pode pensar o texto, ele era católico fervoroso e ele interpretava o que estava acontecendo naquela época, no início do século XX. Nós falamos em tradição, nós falamos sempre em transição. Quando começou efetivamente as mudanças que poderíamos dizer que foram prenúncios da época de transição que hoje vivemos? Nós olhamos para trás, 10 anos atrás, não nos parece muita coisa, mas tudo começa na Revolução Francesa, onde os valores monárquicos, os valores da sociedade são questionados. E com a Revolução Francesa nós temos a deposição da monarquia, nós temos uma bagunça, entre aspas, na Europa e em todo o mundo, e seguindo a Revolução Francesa ao longo do século XIX, nós tivemos o processo de unificação da Itália, que estava dividida em vários ducados, em estados apostólicos, ou seja, dirigidos politicamente pela Igreja Católica. Nós tivemos a unificação da Confederação Germânica, a Alemanha era dividida em 24 estados independentes, formando a Confederação Germânica. Nós tivemos a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, tudo isso ao longo do século XIX, no fervilhar do século XIX. E o que chama atenção, todos esses processos de unificação ou de divisão, no caso dos Estados Unidos, que graças a Deus não deu certo, ocorreram quando a codificação espírita já estava entre nós. Então, a gente tem a ideia romântica de olhar a época de Kardec como se fosse uma época tranquila, em que nada acontecia, a não ser um plano ideal de tranquilidade, e nós imaginamos Allan Kardec como aquela pessoa muito tranquila, num ambiente social sossegado, além de grande dificuldade financeira que Allan Kardec passava, porque ele vinha de um processo de falência, o mundo à sua época estava fervilhando. Tanto quanto a nossa época, talvez um pouquinho mais. Em 1848, nós tivemos a Comuna de Paris, nós tivemos um momento na verdade 68, um momento em que 3 dias Paris foi sitiada pelos seus próprios ocupantes, um momento de guerra civil dentro da Cidade da Luz. Ou seja, a vida de Kardec, à época da codificação, não era nem um pouco calma. Após esse processo todo que o século XIX vivenciou, o século XX testemunhou 2 guerras. E nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial como consequência uma da outra, e muitos historiadores veem vínculos das guerras mundiais com os processos que já ocorriam no século XIX. Então, a época de transição, o general Milton Raile de Castro, que era um membro ativo do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, num artigo do boletim do ICEB, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ele diz que o mundo de regeneração, esse processo de transição, poderia ter um marco com o processo de unificação da Itália e de unificação da Confederação Germânica, que, segundo ele, foram 2 momentos de muito fervilhar político, ideológico e de valores já na Europa. E a gente vê que é um processo que continua. Como consequência disso tudo, na modernidade, nós vemos 2 fatos muito interessantes que nos fazem refletir sobre a questão dos limites, onde a sociedade que nós chamamos hoje uma sociedade fluida, uma sociedade líquida, no dizer de Bauman, um filósofo radicado na França,
Ele diz que nós vivemos um período de liquidez, não existe nada sólido, tudo está se desmanchando. É bem típico do período de transição. No início do século XX, nós temos na Hungria a presença de George Lukács. Interessante, a gente estava andando em Londres, avenida muito cheia, e um amigo comentou quando viu duas moças muito bonitas passando, dizendo: essas aí têm cara de húngaras. E ele comentou: você sabia que na Hungria 40% das mulheres se prostituem sem qualquer problema, porque acham que isso é algo natural? Isso me escandalizou muito. 40% é um índice muito alto. George Lukács, ele na Hungria, em 1919, ele assume o equivalente ao Ministério da Educação, Instituto de Cultura, e ele questiona os valores da sociedade húngara, os valores cristãos, e ele induz então um programa de educação sexual nas escolas e diz que na Hungria cabe ao Estado a educação sexual. E o que ele propõe na Hungria no século XIX é que nós estamos vendo hoje o Ministério da Educação fazendo no Brasil. O resultado a gente colhe hoje no liberalismo excessivo. Um outro ponto importante no século XX é Herbert Marcuse, com um livro marco dele, ele é alemão, mas radicado nos Estados Unidos, Eros e Civilização, em que ele lança a grande campanha Faça o amor, não faça a guerra. E mais uma vez, usando, talvez impropriamente, da psicanálise para justificativas políticas e ideológicas, ele diz que o homem deve se libertar de toda a repressão. E o sexo livre é propagado, é a época de Woodstock, é a época de Vietnã, é a época que nós vemos o chamado movimento de determinismo cultural invadir as universidades americanas, e o determinismo cultural hoje domina as universidades brasileiras. E segundo David Horowitz, o determinismo cultural é uma política de identidade, a política do feminismo radical, da revolução queer, do afrocentrismo, que formam a base do multiculturalismo acadêmico, uma forma de fascismo acadêmico, e na medida em que não tem qualquer política de fascismo político também. Na verdade, o que nós vemos hoje é a ampla contestação dos valores cristãos, dos valores tradicionais da sociedade, por isso a total falta de limites. Quando valores são questionados, quando o que se tem como sólido, quando nós temos a nossa estrutura questionada, existe um processo de demolição pelo conflito. Isso é o processo da sociedade líquida, é o período de transição em que nós vivemos, onde os valores morais são questionados, mas novos valores ainda não foram vislumbrados. E analisando a grande questão da falta de limites, nós destacamos alguns pontos relevantes. Nós vivemos hoje uma sociedade em que o paradoxo da integração pela comunicação é algo fantástico. Nada acontece no mundo em que não haja uma comunicação imediata. Nunca tivemos tantas câmeras na mão. O mundo inteiro fotografa e fotografa a si mesmo. Hoje em dia é muito mais fácil você morrer em decorrência de um selfie do que por um ataque de tubarão. Foram 66 mortes ano passado de pessoas tirando selfie. Caíram em linha de trem, ou foram atropeladas, ou morreram afogados. Então se tira selfie, se manda pelas redes mais variadas. É um processo, se nós temos hoje um elogio à comunicação, existe certamente um grande abuso. Os nossos filhos hoje assumiram um papel de protagonistas das famílias, eles não são mais membros. São educados como se fossem o centro das famílias. E isso, da minha geração para cá, tudo é em função dos filhos. É algo que a gente vê
não somente na nossa sociedade anapolina, a gente vê no Brasil inteiro, a gente vê em grandes sociedades mundo afora. A liberdade sexual alcançou níveis extraordinariamente confusos, e por isso que é paradoxal. Pois a diversidade não reduziu a insatisfação e houve aumento total e proporcional do número de suicídios entre homossexuais, bissexuais e transexuais. Por mais que se digam, olha, é opção de cada um, e concordo que é opção de cada um. Por mais que se diga que cada um tem o direito de exercer a sua sexualidade, muitos embarcam na onda de um movimento que tem por trás um embasamento ideológico. Um movimento que o David Horowitz chamou de Queer Movement, é um movimento de igualdade e de libertação, que diz que tudo é válido. Sem dúvida, os direitos individuais, eles são inquestionáveis. Mas o que não quer dizer que todos esses direitos ou toda essa liberdade não tenha consequência. Apesar do aumento da riqueza das nações, a incidência de depressão alcançou índices epidêmicos. Nunca o mundo teve tanto dinheiro circulando. Nunca as pessoas tiveram tantas oportunidades. O brasileiro, em geral, nunca viajou tanto de avião. Aeroportos viraram o equivalente a rodoviárias, isso é bom. Por um lado, por outro lado é ruim quando fica muito cheio, mas nunca se teve tanta depressão. A incidência de depressão tem aumentado muito, a ponto de chamarmos a depressão de epidemia. Pior do que a epidemia de Zika. A contínua busca do prazer em todos os níveis aumentou a dependência por objetos, por medicações e por drogas. Nós viramos dependentes. Se a pessoa sai e não leva o celular, algo acontece. Nós temos dependência e criamos essas dependências de medicamentos. Nunca se consumiu tanto ansiolítico. Remédio para dor, por mínima que seja a dor. Quer dizer que a pessoa tem que sentir dor? De modo algum. Mas existe muitas vezes um exagero. O uso de drogas não precisa nem dizer. Drogas para tudo. As drogas sintéticas, elas têm chegado a um nível de sofisticação que a cada ano que passa, novas moléculas são sintetizadas justamente para que as pessoas tenham prazer, para que possam fugir da insatisfação ou do buraco que cada um traz dentro de si. E a ilusão da integração através do mundo globalizado fortificou o que alguns filósofos chamam de tirania da moda. Como é interessante o número de pessoas que não fazem nada, não trocam uma peça de roupa sem consultar a sua blogueira favorita, sem consultar o que a moda está mandando e comandando. A tirania da moda é algo muito interessante, porque essa tirania da moda não é feita por essas blogueiras ou por consultores de moda, mas é feita também, e também a moda aqui que nós falamos, não é apenas a moda fashion do vestuário ou de outros itens pessoais, é a moda do comportamento. E quem dita isso são os chamados senhores do mundo. Parece um termo iniciático ou esotérico, mas infelizmente o mundo é comandado por poucas pessoas. Poucas pessoas comandam bilhões de outras pessoas. E quanto mais globalizado é o mundo, menor é a sua liberdade, o seu direito individual. Por isso que Jesus faz o grande alerta, que não se pode servir a dois senhores. Jesus também diz que o reino dele não é desse mundo. Nós não devemos confrontar com o Evangelho esses senhores do mundo, mas o Evangelho nos dá a liberdade individual. Numa análise introdutória ao livro de Santo Agostinho, chamado O Livre-Arbítrio, um filósofo português, Paulo Araújo, ele diz que o que é extremamente paradoxal e chocou a humanidade
logo após a vinda de Jesus, a época de Paulo, e continuou séculos afora, até que a igreja se organizasse e tornasse uma potência política, era como as pessoas, mesmo escravizadas, e havia escravidão em todos os níveis do mundo, os cristãos se consideravam livres, mesmo sendo escravizados em seus direitos de cidadãos. Eram livres de espírito. Ante tudo isso que a gente falou, nós podemos perguntar: o fim do mundo está próximo? Porque nesse estado de tudo muito líquido, não existe nada sólido, os valores são contestados, e a gente vê que isso não começou agora, nem começou no século XX, já começou no século XIX. Será que o mundo está acabando? Existem várias predições de final do mundo, e nós vamos com Allan Kardec no livro A Gênese, quando ele fala do fim dos tempos. Quando sucederão tais coisas? Ninguém sabe, diz Jesus, nem mesmo o Filho. Mas quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. E Allan Kardec faz questão de dizer que esses sinais precursores não serão cataclismas, não estarão nem no sol, nem nas estrelas, mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos, e que em toda parte se podem deduzir de suas alusões. Então, nós devemos perguntar quais são os valores morais que deverão guiar a humanidade nesse período de transição, onde nós não nos contentamos com o pouco, nós queremos o muito em tudo. Eu quero beber um pouquinho, acabou isso, eu quero beber muito. Eu quero um prato que seja grande. A gente está eternamente insatisfeito. A característica da nossa sociedade já há alguns anos, né? Alguns pares de dezenas de anos. Allan Kardec vai dizer em O Evangelho segundo o Espiritismo: todo homem tem na Terra uma missão grande ou pequena. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. O que é falsear essa missão? É assumirmos que não temos papel algum na Terra. Assumirmos que não temos nada. Nós somos seres medíocres. Ao assumirmos isso, nós nos isentamos de qualquer responsabilidade. Tornamo-nos efetivamente pessoas que irão falir no desempenho. O nome O Homem Medíocre é o nome de um livro de José Engenheiros, um filósofo argentino, que, analisando a sociedade, a sua época, década de 1950, ele diz que hoje há um predomínio de homens medíocres. Homens que se contentam com informações breves, que não refletem, não fazem uma análise de profundidade de nada que os cerca, não buscam conhecer a si mesmos. Ora, esses homens medíocres certamente são condenados à falência por negarem que têm uma missão. Qual a missão que nós trazemos? Deus deu a cada um de nós uma missão. Nossa missão não é sermos heróis, de mudarmos o mundo naquela aspiração juvenil, mas nós temos a missão de melhorarmos a nós mesmos, seguindo as leis que estão gravadas na nossa consciência, que são as leis de Deus. E ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos no capítulo 9, no item 10, que todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. E o que quer dizer vício? Qual o sentido que nós devemos entender da palavra vício? A gente vai de novo no dicionário de filosofia do Japiaçu, e nós vemos que, num sentido moral, o vício se opõe à virtude e corresponde a uma falha ou falta moral habitual que leva o indivíduo a cometer delitos ou a infringir princípios morais. Por exemplo, mentir é um vício.
O vício pode ser entendido também como uma prática habitual, moralmente condenável, que impõe ao indivíduo uma conduta prejudicial à sua natureza. Mas, no sentido moral, o vício é tudo aquilo que se opõe à virtude. A virtude, sempre que nós opomos uma resistência natural ao arrastamento das tendências. Então, todas as vezes que nós deixamos nos arrastar por nossas tendências, por impulsos que trazemos de vidas anteriores, por tendências que nós já trazemos no nosso caráter, no nosso espírito, sendo essas tendências viciosas, nos levando ao caminho do mal, todas as vezes que nós, o mal para nós, todas as vezes que nos deixamos arrastar por essas tendências, existe vício. Então, nesse sentido, nós encontramos o termo vício dentro da codificação espírita. Em A Gênese, falando do bem e do mal, no capítulo 3, item 6, nós vemos que os males mais numerosos são aqueles que o homem cria por seus vícios, ou seja, por deixar-se arrastar por suas tendências. Então, a nossa missão, a missão que cada um nasce, é o de resistirmos voluntariamente ao arrastamento das tendências. Se somos arrastados uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 100 vezes, não importa. Se nós resistirmos uma vez que seja, nós já temos aí uma virtude. Nós já começamos a questionar a nós mesmos. Na medida em que eu questiono esse arrastamento e eu resisto voluntariamente, eu estou exercendo uma virtude, eu estou questionando o meu vício, essa é a minha missão. Então, se eu tenho por tendência de vidas passadas, hábitos ruins, hábitos que me levam a prejudicar o meu convívio com o meu próximo, com a sociedade, comigo mesmo, se eu faço uma resistência, se eu oponho uma resistência voluntária, eu tenho então uma virtude, eu estou cumprindo a minha missão. Então, os nossos vícios, os vícios provêm do orgulho e do egoísmo, da ambição e da cupidez e dos excessos em tudo. Aqui é a questão dos excessos. Aí a causa das guerras, das calamidades que essas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. E, de volta ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver a interpretação de Allan Kardec sobre a questão do escândalo. Ai daquele por quem vem o escândalo. O escândalo é um resultado efetivo do mal moral. O escândalo é o exercer de nossos vícios, o exercício dos vícios, a ação de nossas condutas viciosas. Então, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que em certos casos não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. Isso é escândalo. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Ninguém é obrigado a praticar o mal. Ninguém nasceu para praticar o mal. E todas as vezes que o mal acontece, é por ação de nossos vícios. O vício é a causa do mal. O vício como uma falha moral. Aí existe o escândalo. E ante o mundo de hoje, tentando analisar o que nós vemos, toda essa situação calamitosa, atentados, o mundo, os valores sendo questionados, o mundo em guerra, nós não tivemos um minuto de paz desde que a humanidade pisou na Terra. Cabe nos perguntar se houve um progresso moral.
Progresso intelectual, efetivamente, que houve e há sempre. O progresso moral, ele é mais difícil de ser percebido. O progresso moral nós podemos perceber se tivermos um olhar panorâmico, de relance, como se subíssemos ao alto de uma montanha, olhássemos para trás o que acontecia e analisássemos a situação atual e a perspectiva futura. Efetivamente houve progresso. Não obstante, está na questão 795, no comentário de Allan Kardec, a essa questão em O Livro dos Espíritos. Não obstante, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos atrás com os de hoje, teremos de ser cegos para negar que houve progresso moral. Bom, século passado é o século XX. Década de 40, 50, nós já tínhamos leis bem fortes, mas vamos no Brasil nessa década de 1930, no coronelismo, onde as pessoas eram mortas e não se falava em lei, não se falava em julgamento. Na Europa, no século XIX, a questão do duelo, se você era ferido em sua honra, você poderia chamar aquele que te ofendeu para um duelo e caberia a ele aceitar. Então houve efetivamente um progresso moral. Nós temos leis que se preocupam em proteger a sociedade. Há efetivamente um progresso moral. Por que, pois, a marcha ascendente da moral deveria mostrar-se mais lenta que a da inteligência? Por que não haveria entre o século XIX e o 24º tanta diferença nesse terreno como entre o 14º e o 19º? Allan Kardec já olha para frente, ele vai lá para o século 24º, 2300 e pouco, né? Duvidar disso seria pretender que a humanidade tivesse atingido o seu apogeu de perfeição, o que é absurdo, ou que ela não é moralmente perfectível. A experiência desmente esse fato. Então nós somos seres perfectíveis, estamos caminhando para o progresso, mas o progresso moral ainda está longe. Nós temos muito para progredirmos. E voltando em A Gênese, Allan Kardec, ele tem uma visão um tanto já de vislumbre do futuro. E já olhando o presente, tem aquela visão plena de que estamos num momento delicado de transição. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Então, o momento de transição é um momento efetivo em que esses valores são questionados. O que não quer dizer, quando um valor é questionado, que os valores devem ser superados. Quando nós lemos Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, na introdução do livro Paulo e Estevão, logo nos capítulos iniciais, nós vemos Emmanuel descrever a terra à época de Jesus. O imperador era Tibério César. Tibério foi talvez um dos mais brilhantes Césares de Roma. Um imperador de progresso. E Emmanuel correlaciona a virtuosidade da época de Tibério pela presença de Jesus. A sua presença que magnetizou todo o planeta, inspirou a todos. Essa presença de Jesus não foi capaz de modificar a cultura romana de dominação. Não foi capaz de deter os sanguinários. Mas Jesus nos trouxe uma moral que construiu o Ocidente. E tudo que nós temos de grande conquista, Jesus nos trouxe, foi a moral cristã. A moral cristã que nós tiramos do Evangelho e ela foi solidificada num período erroneamente conhecido como o período das trevas, como a Idade das Trevas, que é a Idade Média. O que nós chamamos humanismo surgiu no século XV, teve seu apogeu, no século XV, em plena ainda Idade Média.
essa tradição que nós herdamos, a cultura que nós temos, tirando alguns preconceitos que devem ser demolidos, certamente a moral que nós aprendemos, a moral cristã, de modo algum ela será substituída, ou pode ser substituída, porque se assim o for, o mundo se desfaz, a humanidade não se sustenta. E numa entrevista, Carl Gustav Jung foi perguntado: se Jesus não for mais o guia, e perguntaram a ele: você não acha que a humanidade no futuro deve substituir Jesus como o seu arquétipo principal? E ele disse: o dia que Jesus não for mais, o dia que o Cristo não for mais o arquétipo de orientação do homem, a humanidade não se sustenta. Pelo menos a civilização ocidental. Então, nesse momento de contestação de valores, contesta-se. Mas nós vivemos hoje muito da consequência da negação de valores. Daí o excesso. Daí a busca incessante de preenchermos algo, esse vazio dentro de nós. E por isso, nada é limitado. O pouco já não nos sustenta. Onde nos parece haver perturbações, diz Allan Kardec, no capítulo 18 de A Gênese, o que há são movimentos parciais e isolados que se nos afiguram irregulares apenas porque circunscrita é a nossa visão. Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. Allan Kardec tinha a visão de que todo esse período de perturbação é um período natural, que a ele irá se suceder um período de estabilidade, um período de equilíbrio, um período de maior paz. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. E isso é verdade. Quem imaginaria, nós estamos em 2016, para começar, meu pai dizia que nunca imaginou que iria chegar ao ano 2000. Ele foi até 2006. Quem imaginaria há 50 anos atrás que nós poderíamos pegar tranquilamente um avião aqui em Brasília, chegarmos na Europa, entrarmos com tranquilidade, fazermos um intercâmbio com as outras pessoas, voltarmos num tour de férias em um prazo curto, gastando um pouco que nós poupamos. Era inimaginável pelo custo que era tudo isso. Na década de 40, quem imaginava, nos fluxos migratórios, quem imaginava que o propulsor ou o veículo desses fluxos seria o avião? Na década de 40, 1940, as pessoas saíram e fugiram de seus países através de navio, vieram da Europa fugindo da guerra. Meu avô jamais imaginaria que os 20 dias que ele gastou dentro do navio, vindo do Líbano para o Brasil, ele poderia gastar hoje em dia em torno de 14 horas andando de avião. Nós não imaginaríamos nunca que teríamos ambientes climatizados. Isso alguns anos atrás, nós não imaginávamos que o nosso salão teria condições de ter ar-condicionado. E hoje nós temos um ambiente agradável. A nossa capacidade de progredir, de fazer progresso intelectual, material, visando o bem-estar, ela é incomensurável. Na parte moral, ainda resta um grande progresso a ser realizado.
Diz Allan Kardec, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Já não é somente de desenvolver a inteligência, o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. E o que mais nós temos hoje é a superexcitação do egoísmo e do orgulho. É algo bem típico da época em que nós vivemos. Por mais que nós saibamos que é necessário o espírito de caridade, de fraternidade, de solidariedade para assegurar o bem-estar moral entre nós, o número de pessoas que olham apenas para si continua assustador. Muitos de nós saímos da casa espírita e vamos enfrentar o trânsito napolino. E nós enfrentamos um grupo de pessoas que dirigem de si para si, sem se preocupar com o outro. Só tem a preocupação com o outro porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Mas mesmo assim, o número de acidentes por imprudência, pelas pessoas não considerarem o trânsito educado, é enorme. No relacionamento entre as pessoas, é muito interessante que pessoas que criticam o jeito brasileiro de não respeitar o próximo, isso é um vício horrível, são as primeiras a buscarem privilégios, a furarem filas, a se sentirem diferentes. Então, isso é coisa pequena, mas é nas coisas pequenas, começando por elas, que nós fazemos as coisas grandes. Reinar entre nós o bem-estar moral é respeitar o próximo. Quando eu digo que eu respeito alguém, eu estou dizendo que eu aceito aquela pessoa. Se eu respeito, eu estou aceitando. Se eu digo que eu respeito as ideias de alguém, eu estou, teoricamente, concordando com aquelas ideias. Então eu digo, eu respeito suas ideias, mas é melhor dizer, eu discordo de suas ideias, apesar de respeitar você. Você tem o direito de tê-las. Mas quando eu digo que eu respeito alguém, eu devo enxergar esse alguém. E eu espero reciprocidade. Só teremos esse estado de bem-estar moral quando houver essa reciprocidade. Mas para ter reciprocidade tem que ter um polo emissor. E eu não posso fazer nada esperando que o outro faça primeiro. E também não posso desistir, nem devo desistir, se o outro não tem reciprocidade. Então nós temos muito a progredir. Caridade não é só auxílio ao necessitado do corpo, ao necessitado de comida, dinheiro ou remédio. Isso é também uma caridade muito válida, mas caridade é sempre o respeito ao próximo, o sentimento de amor em direção ao próximo. Depois de haver, de certo modo, continua ainda em a Gênese, considerado todo o bem-estar material, produto da inteligência, logra-se compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa definir claramente o que seja. É isso o efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são como que o pressentimento de um estado melhor. Chico Xavier dizia que o mundo, quando tiver regenerado, quando a Terra for um planeta de regeneração, as pessoas que aqui habitarão terão um respeito grande pelo outro, considerarão o outro e terão sempre aspirações coletivas para um mundo melhor. No atual plano em que nós nos encontramos, de provas e expiações, o que caracteriza um planeta de provas e expiações é o predomínio do mal sobre o bem. Num plano de regeneração, o bem já se sobrepõe.
E depois teremos um estágio de planetas felizes. Acima disso, nós não temos capacidade nem de abstrair, nem de definir o que seja, mas já num plano de regeneração, e a transição é para esse plano de regeneração, o bem de todos é uma pauta contínua no pensamento de cada um. Esse é o resultado do que nós chamamos de reforma íntima, aquilo que eu quero me modificar para desejar o bem, para fazer o bem para mim mesmo e para o meu próximo. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. Nós estamos em remodelação. Allan Kardec, no Sinal dos Tempos, em A Gênese, ele vai dizer que vários espíritos já estão sendo expurgados da Terra. Isso não é novidade de nenhum médium. Não foi revelação mediúnica, foi análise de Allan Kardec das várias mensagens que ele analisou no seu processo de controle universal do ensino dos espíritos. Espíritos que não têm mais condição de reencarnarem já estão sendo expurgados. E a gente vê que ainda tem um bocado para ser mandado embora, né? Desses 10 bilhões aqui do planeta, a gente pode juntar mais um bocadinho para ir daqui para outro mundo, para servirem como instrumentos de progresso de outros mundos mais atrasados. Eu acho que eu vou ter uma passagem franqueada para um mundo mais atrasado daqui a pouco, porque nós todos ainda temos muito a progredir. E, certa ocasião, brincando com a saudosa querida doutora Marlene Nobre, saindo de uma reunião, ela virou para minha esposa e falou: você não precisa se preocupar com Quiron não, mas olhou para mim e falou: mas você, meu filho, pode se preocupar. Quiron é o nome do chamado planeta do degredo, né? Chico deu esse nome, que os espíritos teriam falado que o nome desse planeta seria Quiron. Então, a multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germens. Nesse momento de tamanha fluidez, vários espíritos estão sendo degradados, e eu posso ser o próximo. Eu vou levar o Sidenar comigo. Outros espíritos estão voltando em condições melhores. Poxa, mas a gente não vê mudança. A gente também é exigente pra caramba, né? Se a gente não faz a mudança em nós mesmos, eu quero ver mudança no mundo, né? Eu também não posso ser aquele alienado que usa o óculos colorido, psicodélico, que só vejo paz no mundo. É algo também, um sinal. Atualmente, se eu só vejo paz no mundo, só vejo bondade, eu posso estar sendo envenenado por algum bichinho da loucura, porque negar a realidade é algo perigoso também. Mas novos espíritos estão reencarnando, a ponto de nova geração surgir em breve na Terra. Quando que é esse em breve? Se Allan Kardec escreve isso em 1868, era para a gente começar a ver um efeito quando? Já passou mais de 100 anos, 150 anos. Certamente daqui mais uns 100 anos nós vamos ver uma humanidade diferente. Mas existe efetivamente uma renovação de espíritos no leito da Terra, na psicosfera da Terra, e isso garante os novos tempos de progresso moral. Cabe a nós que aqui estamos nos melhorarmos para merecermos continuarmos em meio a esses espíritos que irão mudar a tônica de nosso planeta Terra. E para encerrar, nós vamos de novo com Allan Kardec. A doutrina materialista é, pois, a sanção do egoísmo, a origem de todos os vícios. Allan Kardec diz que o Espiritismo não veio combater nenhuma religião. O grande inimigo do Espiritismo é o materialismo. Cabe ao Espiritismo destruir o materialismo.
a negação da caridade, que é a origem de todas as virtudes e base da ordem social. A caridade é a mãe de todas as virtudes. Quando a caridade for a base da ordem social, nós estaremos num plano de regeneração. E seria ainda a doutrina materialista a justificação do suicídio. Porque eu não creio em nada. Muitos acham que o Espiritismo irá destruir o materialismo a partir de comprovação científica de suas verdades. Eu acho que isso é ainda uma visão um tanto sonhadora e juvenil. A comprovação científica virá da ciência, daqueles que fazem ciência. O Espiritismo trouxe uma base filosófica sólida. O Espiritismo trouxe mais do que isso. O Espiritismo não veio concorrer nas academias por uma posição de filosofia. Ontem eu recebi uma pesquisa do Pew Institute, que eu recebo notificação contínua deles, é um instituto de pesquisa americano muito interessante, que se preocupa com economia e religião. Ontem eu recebi essa notificação, dando conta que dos cristãos no mundo, 57% dos cristãos são católicos, 46% dos protestantes das 13.542 denominações ou até mais. 1,3% são cristãos de outras denominações, 1,3%. O Espiritismo praticamente não aparece, apesar de ser 6% da população brasileira, os espíritas constituem 6% da população brasileira, nós entramos na população mundial com uma fraçãozinha pequena de 1,3%. Mas como que o Espiritismo, tão insignificante, pode modificar o mundo? Modificando o homem. O que o Espiritismo traz de diferente? O Espiritismo vem como uma alavanca para as religiões. Quebrou o monopólio da morte, dos segredos que vêm após a morte. Espiritismo mais do que isso. Houve um momento, 1926, Congresso Mundial Espírita. Estava ali Leon Denis e também o grande nome da magia e do esoterismo, da chamada Fraternidade Branca, Papis. A proposta de Papis e outros da Sociedade Teosófica seria que todos aqueles reunidos e representantes de doutrinas reunidos ali naquele auditório deveriam se unir para que tivéssemos um único movimento. Leon Denis, naquela época, representava inclusive a Federação Espírita Brasileira. Leon Denis posicionou o Espiritismo como uma doutrina cristã, não iniciática, não esotérica, aberta. E nós devemos a Leon Denis termos espiritismo hoje no mundo inteiro pelo seu posicionamento naquele dia. O espiritismo não tem nenhum processo de iniciação. O espiritismo demonstrou que o chamado segredo, que é a total falta de segredo, é um instrumento dos que se dizem senhores do universo, que buscam forças ocultas para domínio dos outros pelo conhecimento ou até mesmo domínio físico. O Espiritismo diz que o papel do homem é descobrir as forças em si mesmo para a sua liberdade. Todos somos iguais, a ninguém é ocultado nada. E por isso o Espiritismo é um grande implemento para as religiões, porque quebrou o mistério da morte. A morte, efetivamente, não cessa a atividade da consciência.
Desde 1896, nós temos publicações regulares na literatura científica de pesquisas sobre mediunidade. O Espiritismo trouxe, no bojo de sua filosofia, a caridade como base da sociedade, o respeito ao próximo. A caridade sempre que eu tenho benevolência para com todos, indulgência para com o erro do próximo, perdão das ofensas. O Espiritismo trouxe a moral cristã. Então, mesmo representando tão pouco, cada um que é tocado pela mensagem e se modifica, contagia quem está em volta. E assim o trabalho é feito. Não tenhamos a pretensão de que todo esse movimento que veio à Terra a partir de Allan Kardec ficasse reduzido a uma denominação hoje religiosa ou social. O efeito não foi apenas entre os espíritas. A época de Kardec, todo aquele movimento organizado dos espíritos sobre a Terra, trouxe frutos em todas as áreas. E essas ideias trazidas por esses espíritos de escola, elas repontam e resplandem cada vez mais em todos os níveis da sociedade, ainda como ideias acanhadas, mas que tocam o coração de pessoas, uma a uma. E, certa ocasião, para encerrar, o saudoso Marinho de Goiânia, Mário de Andrade, ele chamado a fazer um comentário num culto ecumênico sobre a parábola dos talentos. Ele comparou a parábola dos talentos, fez uma pequena analogia. Falou do rei que tinha sob o seu castelo no subsolo um imenso e escuro porão. E ele disse: aquele que conseguir encher esse porão será dono do reino. E a um muito talentoso foi dado o direito de encher o porão com todos os grãos da terra, e todos os grãos daquela terra não encheram por completo o porão. O outro desviou um enorme regato, e toda a água ali despejada não encheu o porão. Ao mais simples, porém, não o menor entre eles, foi dada a chance: encha o porão. O que você quer? Qual recurso você necessita? E ele desceu e falou: eu preciso apenas de uma chama. E a chama que ele acendeu iluminou todo o porão. Esse é o talento. Quando um é despertado, quando a chama se acende, quando a chamada reforma íntima se dá, quando vivemos o espírito da caridade, benevolência, indulgência, perdão, nós modificamos a nós mesmos, nós modificamos quem está ao nosso lado, nós começamos o processo de mudança do mundo. Estudemos a lei do progresso em O Livro dos Espíritos. Veremos qual é o planejamento estratégico do mundo de regeneração para chegarmos até lá. Os Espíritos nos contam. Não será conversão em massa, não serão salões cheios, mas a mudança de um a um. E essa mudança se dá através do ensinamento cristão, que o Espiritismo propaga e tem por base. O grande inimigo do Espiritismo é o materialismo. E o materialismo é vencido pela nossa afirmação íntima de que somos seres espirituais. Que Jesus nos abençoe.